Oi, estamos de volta aqui para continuar apresentando para vocês a leitura de Jacques Lacan do signo, que é um conceito linguístico. Então, no vídeo anterior, nós vimos a concepção de Saussure do signo linguístico. Lacan vai chamar a abordagem de Saussure do signo linguístico de algoritmo saussuriano. Mas prestem bem atenção. Essa é a marca de Lacan. O que ele vai falar e nomear de algoritmo saussuriano é a interpretação que ele, Lacan, dará ao conceito de signo linguístico. Então, de saída, nós vimos no vídeo passado que o signo para Saussure é significante mais significado igual a signo. O Lacan vai se descartar do conceito de signo e vai ficar única e exclusivamente com dois conceitos, o significante e o significado. Já que ele escolheu esses dois conceitos, ele vai escrever o seu algoritmo. E como é o seu algoritmo? Significante, que ele grafa com S maiúsculo, sobre significado, que ele grafa com S minúsculo. Então, esse é o conceito de signo para Lacan. Então, preste bem atenção. Nesse algoritmo lacaniano, ele se descarta não só do conceito de signo, como eu falei, mas ele vai dar uma predominância do significante sobre o significado. E por que ele dará essa predominância? Porque o significado diz respeito ao código da língua. Aqueles significados que se acoplam a uma matéria fônica e cujo sentido estão quase todos já colocados no dicionário. Então, se eu tenho dúvida com uma palavra, eu vou ao dicionário e esse dicionário me dará, do ponto de vista do código da língua portuguesa, o sentido daquela palavra. Mas no algoritmo saussuriano, o que está em jogo é que o significante não significa absolutamente nada. E para ser considerado um significante, é necessário, é preciso, pelo menos dois. Então, o que caracteriza o significante enquanto tal, primeiro é o material de que ele é feito, que são os fonemas, que nós já vimos no outro vídeo. Do ponto de vista do sentido, esse material fônico, como constituindo o significante, se opõe a todas as outras palavras, vamos dizer assim, como, por exemplo, da língua portuguesa, e como significante, tendo um significado dado pelo código, Lacan vai dizer o significante não significa nada. Porque Lacan não está preocupado com o código de uma língua, mas sim com aquele que fala uma língua. E aquele que fala uma língua tem um inconsciente, tem um sujeito do inconsciente. Então, ao privilegiar o significante, Lacan vai privilegiar, assim como Freud, que o que interessa para a psicanálise é o discurso que coloca em cena o sujeito do inconsciente, e não o discurso que repete num blá 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 o significado que os significantes recebem do código de uma língua. Por isso que o Lacan vai dizer que o significante é puro nonsense, né? Então, se ele é puro nonsense, ele não significa nada. Mas no discurso ele vai ocupar um lugar em relação aos outros e não é um discurso anônimo, é um discurso que coloca em cena um sujeito. Então, a partir da leitura que Lacan faz da linguística, ele vai classificar dois tipos de discurso.
o discurso corrente e o discurso do significante. Esse discurso corrente aparece nomeado de outras formas no decorrer de seu ensino. Então, o discurso corrente também é chamado de discurso comum, discurso da realidade, discurso racional, discurso vazio e discurso do código. Todos esses discursos se opõem à cadeia do significante. O discurso da cadeia do significante é aquele que produz um sentido novo pela via da metáfora e da metonímia. Portanto, é no discurso da cadeia do significante que, pela via da condensação e o deslocamento, usando os termos de Freud, nós vamos ter a produção de um sentido novo, um sentido que coloque em cena o sujeito. Então, nós podemos deduzir daí e podemos explicar, voltando a Freud, que o que Lacan chama de discurso da cadeia do significante nada mais é do que Freud nomeia do discurso das formações do inconsciente. O xiste, o ato falho, o esquecimento e o sonho. Então, nós acabamos de ver a leitura que Lacan faz de Ferdinand de Saussure. Mas aí nós poderíamos dizer, e o signo? Ele se descarta do conceito de signo do Saussure. E fica assim? Não fica assim. Ele vai buscar no linguista americano, chamado Peirce, que criou uma teoria dos signos, que foi nomeada de semiótica, o conceito de signo. Então, qual o conceito de signo para Peirce? Signo é aquilo que representa alguma coisa segundo um prisma. Quando ele coloca segundo um prisma, esse aposto, Lacan se descarta. E nós vamos entender por quê. E Lacan vai adotar como signo é aquilo que representa alguma coisa para alguém. Ponto final. Por que isso? Porque ele vai dizer que no conceito de signo pissariano não há indicação nenhuma do sujeito do inconsciente. Porque Peirce, quando vai classificar o signo em 3 tipos, ele leva em conta o código de uma língua e, portanto, aquilo que arbitrariamente é colocado ao lado do significante, ou seja, da matéria-prima de toda palavra. Então vamos ver como é que signos, segundo um prisma, classifica os signos. E preste bem atenção, quando ele coloca segundo um prisma, há aí uma omissão. Que omissão? A omissão do sujeito inconsciente. Então vamos ver como é que Peirce classifica os signos. Ele vai falar de 3 tipos de classificação: ícone, índice e simbólico. Então, o que é o signo icônico? O signo icônico é aquele que tem alguma semelhança com o objeto. A fotografia, a pintura, por exemplo. Depois ele vai falar de um signo indético. E aí vem o famoso exemplo do Peirce: se há fumaça, há fogo. E depois o signo simbólico, que é aquele que depende de uma relação convencional com o objeto, segundo Peirce. Então, por exemplo, a cor preta no luto, o crucifixo no cemitério, a bandeira branca significando paz, e etc. Então, agora nós vamos entender por que Lacan, ao definir o signo como signo é aquilo que representa alguma coisa para alguém, se descarta do que eu estou chamando do aposto segundo um prisma. Prisma de quem? Do código da língua? Né? E por isso que os linguistas falam que o Lacan faz uma bagunça com a classificação de signos peircianos, que deveria ser simbólico, ele chama de indético e etc. Que ele não leva em consideração isso. Por que ele não leva?
porque vamos pegar o famoso exemplo do Robinson Crusoe, que aparece no seminário 9, chamado A Identificação. Lacan diz que vai recorrer ao mito do Robinson Crusoe. Então, um homem aparece numa praia deserta, está desmaiado. Quando ele acorda, ele se dá conta que está numa ilha e não tem mais ninguém. Ou seja, ele se lembra do navio balançando e etc. E tira a conclusão: meu Deus, morreu todo mundo, estou só. Então ele resolve fazer uma pesquisa pela ilha. E nessa pesquisa ele encontra a marca de um pé. E não é o pé de um animal, é de um pé humano. Na medida que este homem vê e identifica a marca de um pé humano, nesse momento ele se torna signo. E no caso desse sujeito em particular, qual o valor que ele vai dar a esse signo? Não estou só, tenho pelo menos um companheiro, vou procurar. E aí vai andar pela ilha. Só que anoitece, ele não acha ninguém, ele resolve dormir, faz algumas marcações para poder voltar exatamente do mesmo lugar para encontrar novamente a pegada. Ele anda e se dá conta que a maré subiu, a pegada desapareceu. E disse Lacan, se ela desapareceu, para onde ela foi? Para o real. E se ela foi para o real, ela deixou uma marca no simbólico. E essa marca é que vai fazer com que esse cara continue insistindo em procurar alguém. E, para terminar, eu vou trazer um trecho do Lacan de algumas conclusões extremamente importantes, se aproveitando do exemplo mais famoso que o Peirce dá do índice indético, é que se há fumaça, há fogo. Não há fumaça sem fogo. A fumaça pode ser o signo do fumante. Só há fumante como signo do falante. O fumante é um homem. O signo não é signo de alguma coisa, mas o signo é signo de um efeito do funcionamento do significante. Este efeito é o sujeito. O sujeito é o que desliza em uma cadeia dos significantes. Ficamos por aqui e até mais.